Bom dia, tudo bem? A proposta de hoje é falar sobre o medo das mudanças, isso que vai paralisando diante de possibilidades de fazer escolhas diferentes. Então, convida as pessoas que você conhece para participar dessa live. E a ideia então é falar sobre isso, sobre quantas coisas se apresentam como uma possibilidade hoje na sua vida, quantos aspectos você olha para o que você está vivendo e você não gosta, isso te incomoda, mas aí quando você pensa em fazer uma mudança, isso acaba te paralisando, você acaba olhando para os aspectos do que pode dar errado, do que pode acontecer. E nisso você acaba se mantendo, onde você está entrando nesse conformismo com aquilo que está te incomodando, com aquilo que é uma dor. E nisso acaba que você fica então estagnada e paralisada, vivendo algo que você não gostaria de estar vivendo, mas por ter medo da mudança, você acaba então aceitando essas condições, certo? Então, gente, a proposta então da live hoje é para falar sobre esses medos das mudanças, como olhar para isso. Então, não é de que forma você vai sair dessa situação, mas o meu convite é trazer novas perspectivas de olhar para esse medo, para que então você possa fazer escolhas diferentes, ou seja, enxergar coisas que de repente estão aí, você não está enxergando, uma outra maneira de você olhar para esse medo, para que então você possa se posicionar de um outro jeito, fazer escolhas diferentes e se relacionar e lidar com isso de uma outra maneira. Deixa eu arrumar aqui, gente. Eu acho que faz mais de um ano que eu não faço live, mas eu apanhei desse tripé aqui para deixar ele alinhado desse jeito. Então, para começar o entendimento, é entender o que o medo está comunicando sobre você. E aí, se você quiser trazer qual que é essa mudança que você tem vontade de fazer e que você tem medo, o que você acaba se paralisando quando você olha para isso. Mas entender que o medo, ele tá aí comunicando algo sobre você, comunicando sobre algo que é importante para você. Então, quando você sai desse julgamento de que isso é bom ou isso é ruim e olha para o medo como uma coisa neutra, como eu falo assim, né, como se fosse um painel do carro e uma luzinha que está acendendo, mostrando algo sobre você. Então, o medo, ele também está comunicando algo sobre você, sobre algo que é importante e que você tem essa necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho medo do que pode acontecer pela instabilidade, esse medo está comunicando que eu tenho uma necessidade de segurança, de me sentir segura, de me sentir protegida. Então, quando eu olho para uma situação que isso foge do meu controle, isso está vindo à tona para sinalizar. Então, para ir para essa situação, não é que eu vá ter que ter as condições necessárias, mas de que forma eu posso me sentir segura para ir em direção a isso, para eu encarar e enfrentar o que eu quero viver. É a mesma coisa. Então, quando eu olho para o medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, isso está comunicando sobre mim essa minha necessidade de pertencimento, essa minha necessidade de me sentir amada, de me sentir incluída. Tá recebido esse amor. Obrigada. Recebo. Então, olhar para o medo e entendendo primeiro como eu posso crescer com isso, o que isso está me mostrando, para que você consiga ter mais elementos na sua relação consigo mesmo e na forma de fazer escolha e de passar pelas coisas que você escolhe passar na sua vida para criar uma vida diferente. Então, o que esse medo está comunicando? É a primeira reflexão que você pode trazer, o que é importante para mim e que vai me dar mais segurança para eu passar por algo que eu quero. Porque você não pode controlar a vida, você não pode controlar todas as situações, tem coisas que estão ao seu alcance e tem coisas que fogem. Então, essas coisas que fogem, como você pode se sentir mais segura para passar por isso? E uma das coisas, gente, seria essa forma de trabalhar o autoacolhimento, que é, eu não sei o resultado dessa experiência, eu não sei como vai ser a mudança. A mudança, ela traz o novo. Então, eu não sei como esse novo vai se apresentar. Mas eu sei como eu posso me acolher, como eu posso me sentir diante disso que eu estiver vivendo. Então, como que você lida com a possibilidade de errar e de fracassar?
se você traz, sabe, o autojulgamento, a autocrítica, ou se você consegue dar uma brecada e entender que dentro da sua humanidade, isso faz parte do seu processo de aprendizado. Então, como você vai lidar com esses momentos em que você se sentir vulnerável, em que você estiver diante de uma possibilidade de cometer um erro e de uma possibilidade de falhar. Qual que é o olhar que você traz para si mesmo diante disso? E o medo, como eu falei, ele está ali comunicando algo sobre você, e o medo ele tem uma função, que é proteger a sua sobrevivência. É por isso que nós sentimos medo. Então, para apontar uma situação que pode ser um risco para a sua sobrevivência. E isso é a função da lente. Nós temos então 3 mentes, chamada mente positiva, a mente negativa e a mente neutra, que são lentes que nós usamos para olhar para a nossa realidade. E cada uma dessas lentes, ela tem um papel. Elas estão a serviço da nossa caminhada, da nossa jornada aqui. Então, é como você olha para isso e como você se relaciona com essas lentes. Então, a primeira lente que entra em ação quando você está numa situação é a mente negativa. Então, é a primeira lente que você vai usar para interpretar uma situação. E por quê? Porque ela está ligada com a sobrevivência. Então, a mente negativa, quando ela está a serviço do seu caminho, ela vai analisar de que forma uma situação pode ser prejudicial, quais são os riscos, como isso pode te prejudicar como um todo. Então, por isso que ela é a primeira lente que vem à tona quando você está lidando com uma situação. A segunda lente é a mente positiva. Então, vem a primeira lente, que é a mente negativa, e logo em seguida vem a mente positiva, que é a percepção da sua mente para analisar de que forma você pode tirar maior proveito dessa situação, como você pode se beneficiar, enfim, como isso pode te ajudar e contribuir. E a terceira lente é a mente neutra, que é essa imparcialidade de analisar os aspectos positivos, os aspectos negativos e de que forma você pode tomar uma decisão a partir, então, olhando esses 2 lados. Só que acontece, quando você não treina ou quando você não se relaciona com a sua mente de uma maneira a entender que ela está ali a serviço, ou seja, quando você não se identifica, ou seja, eu não sou os meus pensamentos, o que a minha mente está trazendo como um discurso sobre o que eu estou vendo, não significa que seja a tradução da realidade em si, é apenas uma interpretação. E é essa a proposta que eu estou fazendo para você hoje, de você se afastar da forma como você vem enxergando esse medo das mudanças e trazer um novo olhar, de que outras formas eu posso olhar para isso que eu estou olhando, e quando eu olho, isso acaba me trazendo medo, me paralisando, me enfraquecendo, né? Então, essa proposta de trocar lentes, esse é o trabalho que eu faço com as pessoas. Quando você olha para si mesma, quando você olha para a relação consigo mesma, ou quando você olha para algo que está se apresentando e diante disso, você se sente paralisada, você se sente insegura, você se sente, enfim, qualquer coisa que te enfraqueça, significa que chegou a hora de você trocar a lente que você está olhando para isso. Não é a situação que vai necessariamente mudar, não é uma mudança que vai acontecer. É a partir dessa troca, dessa percepção, que aí você vai interagir e fazer escolhas, se posicionar de uma maneira diferente. Mas a primeira mudança seria essa troca dessa percepção, essa troca dessa lente. Então seria esse movimento de trocar a lente, que é de que outra forma eu posso olhar para isso? Como eu posso olhar para essa situação de uma maneira em que eu me sinta segura, de uma maneira que eu me sinta autoconfiante e principalmente de uma maneira, falando de mudanças, de uma maneira que eu me sinta inspirada, motivada, porque a mudança ela vem trazer um novo. Então, quando o novo, a possibilidade do novo se apresenta, significa o quê? É uma oportunidade de mudar aquilo que eu estou insatisfeita, de mudar aquilo que quando eu olho me incomoda. Então, seja um potencial para eu ir além, seja uma dor que eu tenho, um desconforto. Então, trocar essa lente para que eu me sinta, então, mais segura e inspirada, ao invés de olhar para isso e me paralisar. E de que forma isso acontece? Então, nós estamos o tempo inteiro diante de escolhas. Lembra que eu falei? Entenda a sua mente não como algo que você é, mas como uma lente que eu estou usando. Assim como se eu colocar um óculos de sol agora, essa imagem vai ficar diferente. O que eu estou vendo vai ficar diferente. Se eu usar um óculos de grau agora,
isso vai distorcer o que eu estou enxergando. É a mesma coisa a sua mente. Lembra que eu expliquei da mente positiva, a mente negativa e a mente neutra? Isso é um conhecimento do Kundalini Yoga, tá, gente? Eu era professora de Kundalini Yoga antes. Então, entender isso, não sou eu, é o como eu estou enxergando. Então, se o que eu estou enxergando está me dando medo, está me paralisando, de que outra forma eu posso olhar para isso? Então, vamos supor aqui, eu estou fazendo uma live. O que pode acontecer na live? Eu posso, de repente, me perder no que eu ia falar. Eu posso chegar aqui e travar. Alguém pode entrar aqui e começar a me xingar. Eu posso começar a me sentir atacada, insegura. Então, quando eu olho para a possibilidade de vir aqui compartilhar esse conhecimento com vocês, e eu olho, a minha lente, ela está voltada para tudo que pode dar errado, para tudo que pode acontecer, isso vai ser um movimento que vai me enfraquecer, porque eu tô olhando já para isso. Então, isso se torna a minha realidade. É a lente que eu estou usando, e essa lente, ela tá poluída, ela tá trazendo, então, aquilo que me enfraquece. Então, lembra que eu falei? O termômetro e o parâmetro é como você se sente diante dessa forma que você está enxergando. Ou eu posso trocar essa lente. Então, quando eu comecei a olhar para isso, e eu começo a me sentir acuada, eu começo a recuar diante da escolha que eu quero fazer, significa que isso é algo que está me prejudicando. Então, de que outra forma eu posso olhar para isso? Outra forma que eu posso olhar é que eu vou fazer a live e assim como eu me nutro e eu mudo a minha percepção e eu cresço e eu recebo contribuição com pessoas que compartilham o conhecimento deles comigo, eu posso olhar para esse compartilhar, essa troca que se dá, que as pessoas que entram aqui, as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que se dispõem do tempo delas para estarem aqui me escutando, elas não estão aqui para me criticar. Então eu posso escolher olhar sob essa perspectiva, que as pessoas que estão aqui, elas estão de alguma forma recebendo uma contribuição com o que eu estou falando. Quando a dor vem, você escolhe, ela vai te destruir ou te transformar. Exatamente. Então, o tempo inteiro nós estamos diante de escolhas. Quando você olha para isso, você entende que você pode transitar. Se o que eu estou vivendo não é bom, eu posso fazer uma escolha diferente. Eu posso olhar para isso de uma outra maneira. Se a lente que eu estou usando de um medo diante de uma mudança, isso me paralisa, ao invés de me proteger para eu analisar os riscos e olhar as possibilidades, então eu posso fazer de novo uma outra escolha. Então é o tempo inteiro fazer escolha, transitar entre escolhas. Então observar essa mudança que você quer fazer hoje na sua vida, essa relação que você está olhando para essa mudança, a forma como você está olhando, isso está te fortalecendo, isso está te inspirando, isso está te nutrindo para que você vá com força, você vá adiante para esse novo, para essa mudança acontecer, fazendo o que isso requer de você. Ou quando você olha para isso, você acaba focando no que pode dar errado. Então, começa a treinar a sua mente, treinar o seu olhar para olhar para as possibilidades e para as soluções para o que você está vivendo, para as mudanças que você quer. Quais são as soluções? Exercita isso para que as coisas comecem a se apresentar. Ao invés de você olhar para um problema, para o que pode dar errado, para o que pode fugir do controle, para aquilo que você não quer que aconteça. E quando você olha para um problema, é como se essa perspectiva fosse se aproximando tanto que de repente isso é só o que você consegue enxergar. Só o que pode dar errado, só o que pode fugir do seu controle. Isso é tudo que você consegue enxergar da sua relação, porque você está exercitando apenas enxergar o que pode dar errado. Você não está olhando para as respostas, para as soluções e para as possibilidades que você pode criar, que você pode escolher e que você pode viver na sua vida. Então, nessa dinâmica do medo das mudanças, da mudança do novo, enfim, das mudanças que você quer fazer, é entender como uma relação. Então, imagina que você está se relacionando comigo e com uma outra pessoa. Então, nós somos amigos e existem, então, essas duas pessoas que estão nessa dinâmica de relações com você. E aí, imagina então que comigo você fala uma vez a cada 3 meses e com essa outra pessoa, é uma pessoa que você tem um contato diário ou muito frequente, você compartilha as coisas da sua vida, você escuta essa pessoa, vocês passam momentos juntos. Qual das duas relações vai ficar mais fortalecida? Com qual das suas relações você vai ter mais intimidade e você vai se identificar mais? Com aquela que você acaba dedicando mais tempo, que você acaba alimentando mais, que você acaba nutrindo mais essa relação.
E isso se dá em todas as escolhas da sua vida. Então, diante da mudança, quando existe essa possibilidade de alimentar as soluções, algo novo que eu quero criar, e existe a possibilidade do que pode dar errado, daquilo que eu não quero que aconteça, e aí é a forma como você está nutrindo cada uma dessas escolhas. É só isso. Porque as duas escolhas são possíveis. Tudo pode acontecer porque isso não está no controle da sua vida. Você não sabe o que vai se apresentar diante do novo. E aí é o que você está alimentando, qual dessas relações. Isso é uma coisa óbvia que você precisa trazer para a tua vida, né? Eu falo assim que o óbvio ele não existe até que a gente enxergue, que essa palavra nem deveria existir, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Mas eu digo assim, no momento de... Quando você olha para isso, com esse olhar, com uma outra percepção, isso começa a ficar mais claro. Então, se eu tenho 2 vasos de planta e um eu rego e outro eu não carrego, é claro, é evidente que uma das plantas vai morrer. Então, qual é o olhar que você tem alimentado? Para aquilo que você quer encontrar uma solução para algo que você está vivendo, para fazer diferente, viver algo além daquilo que esteja te incomodando, ou só para o que pode dar errado, só para aquilo que você não quer que aconteça. Então, traga essa reflexão sobre a forma como você vem se posicionando diante das possibilidades de fazer escolhas na sua vida hoje. E buscar, então, entender se você também não está indo. Vamos falar assim, pegar um exemplo, não sei se eu não quiser trazer um exemplo aí de alguma mudança que queira fazer, mas eu vou trazer o meu caso, né? A última mudança que eu fiz, enfim, fiz a mudança da minha casa, mas a última mudança maior foi a mudança da cidade, quando eu saí de Sinop e vim para Chapada, né? A vida que a gente quer a vida quer que a gente entre em movimento. As mudanças fazem parte da nossa evolução. E é sobre isso que eu ia falar. Sobre se a gente se fixa nas referências, nas experiências do passado, o que acontece? A gente vai trazer o velho para o novo. Então, vou falar sobre o meu processo, essa última mudança que foi maior, que eu fiz, que foi a mudança de cidade. Eu sabia que eu não queria mais ficar em Sinop, que aquilo não estava me nutrindo, eu estava querendo uma mudança, eu estava querendo viver algo novo. E eu tive a experiência de viver 1 ano em Florianópolis, foi um ano muito difícil por causa dos processos internos que eu estava vivendo, por causa da condição financeira que eu tinha lá, né, dos trabalhos e até comparando, né, o mercado do que eu trabalhava em Sinop, que eu trabalhava em Florianópolis era bem diferente, então Sinop era bem mais remunerada. Então eu tive uma experiência muito de crescimento, de muita contribuição em Florianópolis, mas foi uma experiência muito desafiadora. Então, quando eu estava em Sinop, querendo viver algo novo, se eu ficasse olhando para aquela experiência, olhando para as dificuldades, para os desafios que eu vivi, pode ser que eu não tivesse feito esse movimento de vir para cá, porque eu estaria trazendo aquela experiência, trazendo a projeção daquilo para cá. Eu morei 1 ano, foi lá que eu fiz a minha formação de Kundalini Yoga, foi em 2015. Então eu tenho essa possibilidade de olhar para aquilo, foi uma experiência que me trouxe elementos e conhecimento que vai permitir que essa próxima mudança que eu queira fazer, eu não vou mais partir do zero. Por mais que seja uma experiência diferente, um lugar diferente, eu não tô saindo do zero, porque eu já vivi algo aqui. Então eu já ganhei experiências, eu ganhei conhecimentos e isso vai me servir, isso vai estar ao meu favor e à minha disposição para um outro movimento que eu queira fazer, para uma outra mudança. E isso não significa que aquelas experiências que eu tive vão se repetir, entende? Então observa se quando você olha para a possibilidade de uma mudança, você não está trazendo o velho para o novo, porque senão você vai estar indo para um novo ciclo, indo para um novo movimento, mas vivendo da mesma maneira, repetindo um padrão. E quando você repete um padrão de comportamento, um padrão da forma de enxergar isso, quando você não se modifica no processo, ou seja, as coisas mudaram fora, mas o cenário interno é o mesmo, as experiências vão se repetir também, porque não tem nada de novo aqui. Então, o que existe de novo é exercitar um outro olhar, uma outra maneira de enxergar o que eu estou vivendo, o que eu estou testemunhando e o que eu estou sentindo. E muito disso está atrelado com o julgamento que nós fazemos da situação. Então, algo que você está entendendo que está acontecendo não significa que seja o real, mas significa que é a interpretação que você está dando para o que está acontecendo.
E aí que entra, né, aquela reflexão que eu falei para você. Essa forma que você tá olhando, isso tá te fortalecendo ou isso tá te enfraquecendo? E se isso está te enfraquecendo e você permanece nisso, de que forma você tem essa necessidade de aprender pela dor? O que você está ganhando nessa situação? Quando eu permaneço em algo que está me paralisando, algo que está me enfraquecendo, eu estou fazendo uma escolha. E por que eu escolho isso? Então, o que isso está comunicando sobre mim? Será que não existe um padrão de entrar no vitimismo? Será que eu não estou esperando que as pessoas me salvem, que alguém faça algo por mim? Observe esse padrão também diante disso. E desse medo de se paralisar, desse medo diante do novo. Outra coisa importante para você olhar também e observar no seu movimento seria se você não culpa, se você não traz a responsabilidade do que você está vivendo ou do que você não está vivendo, que isso é o mais frequente, para outras pessoas. Porque como eu trabalho com o atendimento individual, eu vejo isso, as pessoas delegando, sabe? É como se aqui vou pegar um post-it que eu coloquei. Aqui é o meu poder pessoal. O meu poder pessoal é o que eu vejo, a forma como eu vejo, a forma como eu lido, como eu sinto, as decisões que eu faço, o que cabe a mim. Isso é o meu poder pessoal, o que está ao meu alcance, o que depende de mim. Então, a partir do momento que uma mudança, a possibilidade de uma mudança se apresenta na minha vida, e eu pego essa possibilidade e falo e delego para outra pessoa, ou seja, eu não vou fazer isso, eu já fiz isso na minha vida. Por exemplo, para sair da casa da minha mãe, a justificativa que eu dava na época, eu fazia isso, pegava então a minha responsabilidade, o meu poder pessoal, para eu não arcar com as consequências, para eu não bancar o meu processo, entende? Era inconsciente, hoje eu vejo com clareza. Eu fazia isso. Eu não posso sair porque senão minha mãe vai entrar em depressão. E ela falava isso. Ela falava, eu tenho um Rivotril. Eu falava brincando, eu tenho um Rivotril aqui no meu criado, porque quando eu decido alguma coisa eu comunico e vou. E ela falava assim, eu tenho um Rivotril aqui do meu lado, porque quando a Laura decide, ela só me comunica. Então assim, eu não sei o que ela vai fazer. Então entrava nessa coisa de chantagem emocional. E ela fazia isso, era dela, mas eu comprava isso. Eu não posso, porque olha o que minha mãe tá fazendo comigo. Como que eu vou fazer isso? Entende? Então eu usava isso. Eu pegava meu poder pessoal e falava, isso aqui é da minha mãe. Eu não posso fazer essas escolhas por causa dela. Então, em quantas pessoas você vem usando como uma justificativa para não fazer as mudanças que você precisa? Seu marido ou sua esposa, o seu filho, o seu trabalho. Para quem você tem delegado a responsabilidade de permanecer na situação que você tá e que te incomoda? E entenda que isso é uma mentira que você está contando para si mesma. Então é algo que você está se nutrindo, é o que eu falei. O que você está ganhando com isso? O que eu estava ganhando, vou falar de mim, o que eu estava ganhando era a minha zona de conforto. Na casa da minha mãe eu tinha roupa, comida lavada, né? Comida lavada, roupa pronta. Eu não tinha conta para pagar. Eu não precisava me esforçar para me manter, para sobreviver, para eu crescer, para eu prosperar. Porque estava seguro. Então, se eu fizesse dinheiro, se eu não fizesse, estava garantido. Se eu ganhasse sempre a mesma quantia, estava garantido. Entende? Mas eu usava aquilo. O preço que eu pagava era a minha liberdade, era o meu crescimento, era a minha expansão, a minha autonomia, o meu amadurecimento. Então eu estava abrindo mão de tudo isso para permanecer. E para permanecer, o discurso que eu usava era, eu não posso sair disso por causa da minha mãe, ela é viúva, ela precisa de mim. Então não importa o que as pessoas estão dizendo sobre você, é como você está se apropriando deste discurso para justificar a mudança que você precisa fazer e você não está fazendo. Precisa fazer no sentido de uma escolha, tá, gente? Você é livre para escolher o que você quer da tua vida. Mas entenda isso, se você está vivendo hoje uma situação que te desagrada, é porque você quer, né? Não é porque você tem controle da sua vida, mas você tem condições de escolher algo diferente e pagar o preço disso. Acontece que muitas vezes essa mudança que você não vai fazendo, esse medo que você vem contando, na verdade é uma indisposição. Eu não quero pagar o preço disso. Eu não quero pagar a incerteza. Bom dia. Eu não quero correr o risco de errar. Eu não quero correr o risco de fracassar. Eu não quero ter que me movimentar. Entende? Então, para mim é mais fácil. E aí é diferente essa questão da aceitação e da conformidade. Em que aspecto você está? De que lado que você está diante de algo que está se apresentando?
Então vamos, gente, eu tô trazendo aqui a possibilidade da mudança, o medo da mudança, sempre partindo do pressuposto que essa mudança pode ser, eu até anotei aqui para falar para vocês em algum lugar, que eu anoto as coisas e nunca sigo, né? Ela pode ser uma possibilidade, ou seja, em todo momento, a todo instante você tá diante de uma escolha. Se você vai tomar café da manhã ou não, se você vai permanecer nesse emprego ou não, se você vai permanecer nessa relação ou não, nessa cidade, o tempo inteiro, todos os dias você está fazendo uma escolha. Seja uma escolha de permanecer em algo, ou seja uma escolha de fazer algo diferente. O tempo inteiro você está fazendo uma escolha. Então, às vezes, a mudança, ela se apresenta, no sentido bem, uma oportunidade que se apresenta. Então, vamos falar um convite que você recebe, uma proposta que você recebe. Então, às vezes, essa mudança, ela vem de fora, ela se apresenta do externo para você fazer uma escolha interna, de você decidir. Então, é importante que você também olhe para isso, que nem vamos pegar. Eu estava diante... Oi, Vanessa, tudo bem, gatona? Eu estava diante dessa escolha de vou mudar de cidade, eu não sabia para onde. Então, eu escolhi vir para cá, poderia ter escolhido outro lugar e seria uma outra experiência. Mas olhar para essa mudança, entendendo o quê? Quando a mudança vem de fora ou quando a mudança é um movimento que você decide também, tanto faz, na verdade. Essa mudança, essa possibilidade, ela é uma oportunidade ou ela é um oportunismo? Ela é uma solução ou ela é uma distração? Por que eu tô falando isso? Aí já não tô mais falando de medo, né? Já tô falando de outras coisas. Porque às vezes a mudança que você quer fazer, na verdade, é uma fuga de algo que vai ser uma contribuição, vai ser uma expansão, vai ser um crescimento para algo que você precisa vivenciar. Então, olha para a mudança com esse olhar também. E isso vem muito nas relações. Às vezes você quer terminar uma relação porque ela está te trazendo desafios. Mas exatamente passar por esse desafio que você vai ter elementos internos, que você vai crescer, que você vai amadurecer e você vai estreitar essa relação quando você passar por esse conflito. Então observa também o olhar e o porquê que você quer uma mudança. Se essa mudança é sim uma possibilidade, uma oportunidade, ou se é um oportunismo. E o oportunismo seria, eu tenho o meu caminho, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero viver, as experiências que eu quero ter, e algo chega para mim. Esse algo pode ser, como eu falei, pode ser um convite, pode ser uma oportunidade, não, uma porta que se abre, pode ser uma relação, uma pessoa que chega na minha vida. E eu preciso ter essa clareza, porque se eu sei do meu caminho e isso chega e isso não vai somar, isso não vai me expandir, não vai me elevar de onde eu estou, isso pode ser uma distração. Isso pode ser algo que não vai me fortalecer, ou vai me levar mais rápido, ou vai me trazer mais força, enfim, não vai contribuir, né, expansivamente. Mas essa mudança, ela pode ser uma distração, ou seja, eu tô indo para cá e abriu aqui. Eu olho para isso e às vezes eu acredito que eu preciso ir por aqui. Mas o por aqui é algo que vai me distrair. Então não é uma oportunidade, é um oportunismo, porque vai me desviar daquilo que eu realmente queria viver, daquilo que eu realmente escolho passar. Então, olha também para as mudanças com esse olhar. Mas quando existe o medo, gente, falando bem em verdade, é muito difícil a pessoa não encarar esse medo por ser uma oportunidade, mas ela não estar encarando exatamente por aquilo que eu falei. Ela não quer pagar o preço de passar por isso, de sair da situação que ela está. Porque sair da situação que ela está significa, primeiro, eu preciso pegar, lembra que eu falei? O meu poder pessoal, minha responsabilidade, aquilo que cabe a mim, como um ser humano capaz de fazer escolhas, como um ser humano dotado de uma vida e que eu respondo por essa vida, eu pago as consequências dessa vida, tudo que acontece. Então, quando a gente está delegando, na verdade, é uma ilusão, porque no final do dia, quando você deita sua cabecinha lá no travesseiro, quem sente, seja remorso, culpa, insatisfação, raiva, frustração, é a pessoa que deitou a cabecinha lá, você. Então, essa coisa de querer justificar a sua vida, suas escolhas com os outros é só mais uma desculpa que você está dando para não bancar ser quem você é, para não bancar a vida que você quer viver. E aí você está jogando, projetando isso nas pessoas com quem você se relaciona, nos seus filhos, no seu trabalho, nas condições da vida, porque isso vai exigir de você. Vai exigir de você crescer, exigir de você ir adiante, exigir de você uma mudança. Porque não tem como você ir pro novo, né? Você se abrir para algo diferente, como eu falei, com a mesma postura. Igual as pessoas que casam só para sair da casa dos pais, mas continuam na dependência do outro. Exato, você só delegou, né? Só mudou o cenário, que eu falei de trazer o velho pro novo. Você só mudou os personagens.
a situação ela vai se repetir enquanto você não trocar essa lente, quando você não trocar a maneira de enxergar algo que você tá olhando. Diz aí pra mim, gente, como que tá sendo. Deixa eu fazer uma pausa pra beber água aqui, que eu falo igual uma louca, né? Peraí. Tá, deixa eu ver aqui. O que eu não falei pra vocês que eu anotei? Ah, tá. Outra reflexão, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de mudança, né? Como eu falei, eu gosto de mudança, eu gosto de movimento. E lógico, existem coisas que levam mais tempo pra ir tendo essa clareza, mas quando eu não faço a mudança, é porque eu não quero pagar o preço. Na zona de conforto tá sendo forte. E como eu gosto de mudança, eu me sinto viva, eu sinto intensa, sim, eu sinto viva, sabe? Aquela coisa de um desafio, do inesperado. Então, isso é um perfil meu. Mas é claro que em algumas situações eu também tenho medo. E quando eu tenho medo, é muito de eu, Laura, tô falando da minha personalidade, do que eu vivo, para que você olhe para sua vida também, para que você entenda. O que mais te ajudou nos processos de mudança? Obrigada, porque é exatamente isso que eu vou falar. Eu, Laura, tá, gente? Isso é muito pessoal. Quando eu tô com medo de uma mudança, o que me motiva, o que fala, sabe aquele chute na bunda? Fala, vai, Laura, vai mesmo sem saber, mesmo sabendo como vai acontecer. Tem duas coisas. Primeiro, eu penso assim que a mudança, não em todos os casos, né, gente? Tem casos que de vida à morte, daí sim, né? Mas enfim, vocês estão entendendo. Vamos trazer para o extremo. Seria entender que isso não é permanente. Muitas vezes isso não é permanente. Muitas vezes, tá, gente? Então, assim, depende da vida, lógico, entre ter um filho, alguma decisão de saúde, algumas coisas assim. Mas de decisões menores, nem casar ou não casar, de você mudar de cidade, de você mudar de emprego. Isso não é permanente no sentido de não, eu vou fazer essa escolha e eu não vou levar isso pro resto da minha vida. Eu posso fazer escolha diferente depois, eu posso mudar de novo. Se não fizer sentido, mudo de novo, entende? Quando maiores mudanças, maior o crescimento, porque você vai tendo novas experiências. Imagina assim, gente, não fazer mudança é você comer sempre o mesmo alimento. Então, você vai receber sempre aquelas vitaminas, aqueles nutrientes. Enquanto você se alimentar de coisas variadas, você vai abastecendo e nutrindo o teu corpo com todas essas diversidades, variedades de nutrientes. Às vezes a gente até sabe que a mudança é necessária, mas prefere fazer de Kátia cega. Eu não sei o que é Kátia cega, mas eu entendi o contexto que você está querendo dizer. Exatamente. Então, falando para mim, algo que me ajudou foi olhar para o que me ajuda, olhar entendendo que isso não é permanente. Por exemplo, eu poderia vir para cá, não foi o que eu queria, eu mudo de outra cidade, mudo de novo. Não tô fazendo um pacto com a minha vida, que se eu fizer isso, agora vai ser para sempre, né? É igual eu trabalhava com yoga, eu senti que eu queria trabalhar com mulheres. Parei de trabalhar com yoga, comecei a trabalhar com vivências e retiro para mulheres. Deixou de fazer sentido? Mudo de novo, mudo de novo. Então, assim, a gente vai experienciando. É igual as relações, você não vai começar a se relacionar com alguém e você precisa necessariamente ficar com essa pessoa. Você vai ficar com essa pessoa enquanto isso fizer sentido, enquanto isso estiver somando, enquanto isso estiver contribuindo. A partir do momento que não está contribuindo, ok, cada um para o seu caminho, não é? Pensa isso em qualquer relação, gente, nas amizades. Então, as amizades têm um período que isso faz sentido, a gente se conecta, os seus valores, nossos valores são iguais, enfim. É uma troca, uma reciprocidade. Isso acabou de existir, rompe. Entende? Então, não entender a possibilidade de mudança como algo permanente, de, nossa, e se for ruim? For ruim, muda de novo. Mas isso que eu queria dizer para vocês, sobre aceitação e conformidade. A mudança, ela traz a possibilidade de viver algo diferente. Gente, eu não sei nem que horas são, deixa eu olhar aqui. Tá, estamos no horário ainda. De viver algo diferente, né? Então, por exemplo, o que você está vivendo hoje, que é o que você já conhece, porque a mudança, ela traz o medo pela instabilidade, pela insegurança, pelo incerto, né? Mas o que acontece? O que você está vivendo, você já conhece. Aqui já é certeza. Então, assim, se tá uma bosta, você já tem essa certeza. Tá bosta. Tá ruim pra caralho. Então, isso aqui tá trazendo tal sentimento, tal situação. Então, disso aqui você já conhece. E isso aqui é a sua certeza, certo? E aí, a mudança, a possibilidade da mudança, ela vai trazer o incerto. Então, você tem o certo por o incerto. Se o certo já é uma porcaria, o que custa tentar isso aqui? Você consegue entender? Quando a gente olha, você fala, cara, acho que não faz muito sentido. Se o que eu tô vivendo é ruim, o que eu não estou vivendo pode ser pior? Pode, como eu falei, vai depender de que olhar você vai trazer. Mas é uma possibilidade de eu trocar isso, de eu vir para algo melhor.
Então, ao invés de olhar para a mudança como, cara, pode ser muito pior, pode dar errado, pode, a gente não sabe, você vai ter que viver. Mas eu posso olhar para isso e falar, cara, pode ser melhor, a minha vida pode ser melhor, a minha relação comigo mesma pode ser melhor, o meu trabalho pode ser melhor, minhas relações podem ser melhor, entende? Então, olhar como uma saída, uma solução para algo que eu estou vivendo. E aí que eu falei, isso aqui, o certo, o que conhece, você já sabe como tá. A questão é, por quanto tempo mais você vai querer viver assim? Certo? Então, como eu falei pra vocês, uma coisa que eu olho, uma outra coisa, além de entender que as coisas não são permanentes, nem tudo é permanente, exatamente, tem gente que prefere ficar na bosta quentinha por meio da mudança. E isso é tão forte, gente, que no meu trabalho, nesse processo terapêutico que eu faço, nessa harmonização, é um processo de energização e é um trabalho espiritual. As pessoas, muitas vezes, elas falam pra mim, eu tô com medo de me sentir leve. Eu tô com medo de desapegar das minhas dores. E aí, quando elas passam por esse processo dessa liberação, desses medos, dessas dores, elas falam, nossa, eu não sabia que podia ser assim, eu tô achando estranho. E muitas vezes, elas voltam, elas pegam tudo de volta. Entende? Porque elas se condicionaram. Aquilo é o jeito que eu consigo viver. Isso dói. Mas eu tô tão identificada com essa dor, eu tô tão identificada com esse medo, eu tô tão identificada com esse desconforto, que eu acredito que isso sou eu. Essa é a minha vida. E aí, quando as coisas ficam leves, quando eu recebo muito carinho, quando eu recebo muito amor, eu estranho. Entende? Meu modo alerta ativa. Quantas pessoas eu já me relacionei e elas chegavam um momento que elas diziam, por que você tá me tratando desse jeito? Então, olha só, a pessoa tá tão condicionada a ser maltratada, a receber pouco, que quando alguém trata a pessoa com carinho, com gentileza, ela estranha, ela desconfia, tá? Então, observa se você não tá identificada com as suas dores, se você não tá achando que você é isso, que essa é a história da sua vida, porque isso é uma escolha também, tá? Essa experiência é uma escolha também, a forma como você se sente, a forma como você se trata, a forma como você experiencia a sua vida como um todo. Então, voltando aqui, então, outro olhar que eu trago para minha vida diante de uma mudança, quando chega o medo da mudança, é essa reflexão. Eu prefiro me arrepender de fazer ou me arrepender de não fazer. Eu prefiro me arrepender de ter vivido ou de não ter vivido. E eu, Laura, prefiro pagar o preço e falar, deu merda, deu ruim, fudeu, entende? Eu prefiro dar minha cara e falar, agora eu sei como é. Por quê? Porque essa mudança, ela traz a possibilidade de algo melhor. E só existe um jeito de eu ir para algo melhor, que é deixando o velho, deixando o que eu conheço. Entende? Então você prefere se arrepender de ter arriscado, de ter pagado o preço, ou de não ter feito? O que é mais forte para você hoje? Observa aí, tá? Outra reflexão. Por qual razão você não quer encarar essa mudança? Você não quer ir para esse novo? Ai, deixa eu beber água de novo. Observa. Quando eu bebo faz barulhinho. Eu sempre acho que as pessoas estão escutando. Se você tá olhando, lembra que eu falei da lente que você usa? Sua lente, se ela tá olhando e a forma como você tá usando, né? Se é que você não se permite errar, se você não se permite falhar ou fracassar. Observa se é isso, né? Esse medo de arriscar, na verdade, é o medo do que por trás disso? Eu tenho medo de arriscar. Tenho medo de arriscar por quê? O que pode acontecer? Então, eu tenho medo de arriscar e falhar? Eu tenho medo de fracassar? Eu tenho medo de errar? E quando eu não me movo por um medo, o que significa? Lembra que eu falei que é o julgamento que eu trago pra mim? Como eu vou me tratar se eu errar? Porque não se autorizar a errar, falhar, fracassar, na verdade é uma postura de arrogância. Por que você não pode? Me diz. Por que eu, Laura, não posso falhar? Quem que eu acho que eu sou em relação às outras pessoas? Eu entendo que eu sou mais perfeita, que eu tenho que dar certo enquanto nós somos humanos. Imagina se uma criança, no processo de engatinhar, tivesse essa forma de enxergar. Quando que essa criança ia começar a andar? Eu não posso errar, então ele não vai tentar andar. Ele vai viver a vida engatinhando. Entende? Então, por que você não pode errar? Por que você não pode fracassar? Qual que é a historinha que você conta pra você mesmo? Eu não posso errar? Por quê? Eu não posso falhar? Por quê? E qual é o condicionamento que você tá fazendo? Quando eu erro, eu não sou o quê?
sabe? Eu falo assim, gente, que a maior prisão que eu tinha na minha vida era querer ser foda. Era querer mostrar que eu sou foda, que eu... sei lá, sabe assim... Hoje eu olho e falo, cara, que historinha que eu contei pra mim, que eu fiquei presa nisso, que eu tenho que provar que eu sou boa, que eu tenho que ser a melhor, que eu tenho que ser foda. E isso era uma prisão que eu tava criando pra mim. A partir do momento que eu me libertei disso, falei, cara, eu não quero ser foda, não. Eu só quero ser uma pessoa comum mesmo. Eu vou ser uma pessoa comum, vou viver minha humanidade mesmo. E uma pessoa comum, ela pode errar, uma pessoa comum, ela pode fracassar, ela pode mudar de ideia, pode dar errado, porque eu sou comum, não tô tentando ser sensacional. Entende? Eu sou só comum. E pessoa comum é isso mesmo, pessoa comum erra, pessoa comum tem medo, pessoa comum tem dor. Então, quando eu escolhi ser uma pessoa comum, ficou mais fácil eu ir para as minhas mudanças também, porque daí eu já não estava tentando provar nada nem para mim e nem para os outros, eu já tinha feito as pazes com a minha vulnerabilidade. E esse processo foi um processo bem recente, tá, gente? Foi um processo de 2, 3 anos para cá. Quando eu falei, ok, essa capa de mulher foda pra caralho, ela parece ser bem linda, mas ela é bem pesada de carregar. E eu não quero carregar isso não, tá? Não tô me contribuindo, não tá contribuindo com nada comigo. Oi, gatona. Não tá somando, não tá contribuindo. Lembra que eu falei, isso tá me fortalecendo ou tá me enfraquecendo? E essa capa da mulher foda pra caralho, ela tava sendo uma prisão pra mim. Ela tava amarrada aqui no meu pescoço. Eu falei, gente, eu não quero ser essa mulher não. Eu quero ser uma mulher comum mesmo. Viver minha vida aqui de boa, sem ter que ficar provando nada pra ninguém, nem pra mim. Entende? Então, isso foi algo muito bom. Então, olha pra isso. Por que você não pode? Esse medo de arriscar. O que ele tá contando sobre você? Sobre a história que você tá contando sobre você, tá? E, gente, sobre essa coisa de querer provar pros outros, e se eu fracassar, o que as pessoas vão pensar, vamos bater bem a real pegando da gente. O quanto você tá preocupada com o que tá dando certo ou errado na vida dos outros? Quando a gente cresce, a gente tem tanta coisa para se ocupar e a gente tem a impressão que as pessoas estão julgando, que elas estão cuidando da nossa vida, que elas estão analisando. A pessoa tem que ser muito à toa e tem que estar com a vida dela bem mal cuidada para estar fazendo isso, né? E aí, o que importa, qual é a relevância daí dessa opinião ou dessa pessoa na minha vida, uma pessoa que tem esse padrão, né? Então, assim, às vezes você tá olhando, e se eu fracassar, o que as pessoas vão dizer? Mas no fundo as pessoas estão cuidando da vida delas, elas estão preocupadas com as questões dela, querendo resolver as dores delas, os medos dela. Então tá todo mundo tão centrado assim no próprio umbigo, querendo resolver o que tá sentindo, que a gente cai nessa ilusão, eles não estão tão preocupados assim. A gente não é tão importante assim que nem a gente acha, tá, gente? A gente é importante pra gente, pra nossas famílias, assim, mas a gente não é tão importante pra sociedade que nem a gente pensa, não, tá? Então volta pra esse lugar aí, pro teu ponto aí, que você vai ver que a sua autoimportância vai diminuir bem, tá? Nesse aspecto. Então, você tem medo de fracassar? Outra análise para você fazer. Você tem medo de fracassar? Você tem medo de não tentar? Ou você tem medo de dar certo? Porque às vezes a mudança que você não faz é porque você tem medo de dar certo. Porque se der certo, quem vai ficar para trás? Do que você vai ter que abrir mão? Entende? O que vai deixar de existir? Quem vai deixar de pertencer na sua vida, se der certo? Porque às vezes o que você mais quer é o que você mais teme, tá? Outro olhar para você trazer é o quanto você se sente merecedora. Então, eu mesmo, em várias situações, até hoje, eu olho para aquilo e eu tenho que treinar. Calma, Laura, volta para tua condição de essência, de luz, de amor, de filha da criação, de divino. Eu tenho que me voltar e lembrar que eu tenho esse divino em mim, que eu sou parte da criação, que sou filha de Deus. Então, aquilo que eu olho como algo muito grande também é pra mim, Então, às vezes você olha pra essa mudança também achando que você não merece. Como assim eu vou ter uma vida mais leve enquanto as pessoas estão se ferrando? Como assim eu vou viver uma experiência de tanto amor, de tanta fluidez, de tanta facilidade, enquanto as pessoas ao meu redor, elas estão vivendo tantos desafios, elas estão pagando um preço tão alto? Entende? Então, às vezes, você tem medo de dar certo, você não vai na mudança porque você tem medo de dar certo. E ir pro certo é abandonar esse padrão e esse medo de não pertencer. Então, será que eu vou me sentir pertencendo quando eu estiver vivendo uma vida leve, tranquila, quando eu estiver feliz, enquanto todo mundo tá vivendo mal? E isso foi algo que eu percebi sobre mim, sabe? Meu sutiã aparecendo aqui, ó. Eu percebi sobre mim, que foi esse movimento de... Eu me sentia culpada, às vezes, por viver uma vida tranquila. Minha vida é tranquila, mas são escolhas que eu fiz e eu pago o preço disso. Isso é uma manutenção para ter a vida que eu tenho. Não é que assim, não preciso fazer nada e nossa, como eu sou a privilegiada. Não,
As escolhas que eu faço têm um preço que eu pago, que eu abro mão para viver essa vida. Então, eu percebi assim que eu entrava nesse padrão de culpa por ter uma vida, tipo, a vida que eu queria ter mesmo, uma vida leve. E aí, quando eu ia conversar com as pessoas, eu fingia que eu tinha problemas, eu ficava buscando problema para conversar com as pessoas, para eu me identificar, para eu me sentir identificada. Então, assim, eu percebi isso, que era um movimento que eu fazia. Então, observa, você não tem um medo de dar certo na sua vida? Será que esse medo da mudança não é o medo das coisas darem certo? E aí, como que vai ser? E eu lembro que eu falei? Muitas vezes não, as pessoas saem desse processo do medo e elas estão tão identificadas com isso, e agora? Como que é lidar com o que eu vou? Elas não pensam que elas podem se preencher e se nutrir de sentimentos que sejam algo que elas queiram viver. Elas ficam buscando aquela identificação com algo que era uma dor, né? A gente pode escolher, com certeza, a gente só precisa pagar o preço disso. E pagar o preço disso é abrir mão do que você está vivendo, de você se posicionar, de você colocar limites, de você desapegar, né? Então, assim, por que você vem mantendo o que você vem mantendo, né? E aí, gente, deixa eu ver o que eu peguei e coloquei aqui pra falar pra vocês, tá? Então, assim, são mais essas análises que eu faço e entendendo que a vida ela é pra frente. Eu gosto muito de trazer referências da natureza e por isso que eu escolhi vir morar aqui em Chapada, pra estar mais em contato com a natureza. E eu gosto muito de aprender com a natureza. A natureza, ela tem uma sabedoria, né, muito grande. E quando eu olho pra natureza, eu aprendo muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendo podemos escolher, aprendi com você. Ai, que lindo, nem sabia disso, Gabi. É sobre o fluxo, né? O fluxo da água. Quando você olha, a vida é pra frente, né? Então, assim, nossos pais, vai passando, a vida vai pra frente. Assim, então, passa e repassa pra frente, né? E o fluxo da água me mostra muito isso. Então, quando eu olho a cachoeira, tipo, cai a água vai. Essa água não vai mais passar pelo mesmo lugar. A água que caiu ali, ela vai pra frente. E esse é o fluxo natural. Ela não fica tentando voltar. Ela não fica tentando voltar lá pra queda. Ela só vai adiante. Isso aqui já foi, vou pro próximo. E quando a água passa por uma pedra, ela não vai mais voltar. Ela vai ver outras coisas e outras. Então, o fluxo da vida é pra frente. Então, quando você entra em conexão com a vida, quando você... Lembra que eu falei? Para de trazer o velho pro novo. Deixa o velho lá, traz os aprendizados, os conhecimentos que você teve e vai viver algo novo. Então, quando você olha que a vida é pra frente, ou seja, eu vou o tempo inteiro estar diante do incerto. Vou abrir uma outra porta que eu não conheço, outra porta que eu não conheço, outra porta que eu não conheço. Então, quando eu tô nesse movimento de entender que a vida é pra frente, eu me conecto com o fluxo da vida. Quando eu me conecto com o fluxo da vida, as coisas fluem. As oportunidades chegam, as pessoas que precisam chegar, chegam. Por quê? Porque eu tô conectada com o fluxo da vida, eu tô fluindo. O fluxo é pra frente, eu tô indo. Entende? É diferente de eu querer... Imagina isso, a correnteza da água e eu quero me agarrar a essa pedra. Pra fluir, você só precisa soltar, que a água vai te conduzir. Porque esse já é o movimento natural, é pra frente. Então vai. Pra eu permanecer, ou seja, eu não quero ir pro novo, mas eu quero permanecer, o que você precisa fazer? Imagina que você tá num rio com correnteza. Você precisa se agarrar a algo. Então começa a criar um movimento de resistência. Eu preciso me segurar numa pedra, num galho, em alguma coisa. Então já existe uma força que eu preciso fazer para permanecer estável. A vida não é estável, a vida é movimento, né? Tem uma palestra do Hélio Couto que eu assisti, que eu gostei muito de um exemplo que ele deu. Que quando alguém está doente, vamos falar na UTI, as pessoas têm essa ilusão, essa mania de entender a estabilidade como algo positivo. Então o médico chega e fala, o paciente está estável. E a família fala, estável? Não teve crescimento, não teve mudança, tá a mesma coisa. Então a estabilidade não é algo positivo, não é algo que está contribuindo, que está expandindo. Você está paralisado. Então esse movimento, quando eu olho para minha vida querendo manter algo estável, eu entendo que lembra que eu falei, eu gosto de fazer associação com a natureza. Eu tô agarrada numa pedra. E se eu tô agarrada numa pedra, eu tô fazendo o quê? Resistência, e eu tô colocando força para permanecer naquilo. Eu não tô fluindo. Eu não posso ser leve. Se eu tô tentando manter as coisas, eu tô colocando uma força para que isso aconteça. Agora, se além de querer permanecer, essa segurança, essa necessidade de ter o controle, a estabilidade, por isso que é cansativo. As pessoas controladoras, é muito cansativo para elas, porque elas precisam colocar muita força nessa ilusão de tentar controlar. E todo controle é uma ilusão, tá, gente? Todo controle é uma ilusão. Então, se além de querer fazer que as coisas permaneçam como estão, eu queira ainda permanecer no velho,
é o momento em que você começa a nadar contra a correnteza, porque daí você foi total contra o fluxo da vida aqui adiante. Então você não tá nem parado, você tá indo pro velho de novo, olhando pro velho, olhando pra morte. O que acontece com alguém que fica nadando contra a correnteza? Quanto tempo essa pessoa consegue nadar? Quão longe ela consegue ir? Então, hoje na sua vida, você tá indo com a correnteza, você tá presa na pedra, ou você tá tentando nadar contra a correnteza? Onde que você tá? E o que a mudança está te propondo? Qual é o movimento que essa mudança vai fazer? E às vezes a mudança ela tá fazendo, solta essa pedra e deixa que eu te conduza. Vem, flui, vem pro novo, vem pra vida, vem pra esse outro ciclo, só passa por essa porta, sabe? Então, onde você está hoje em relação à sua vida? Observa isso, tá? E aí, gente, eu separei um texto aqui que eu quero ler pra vocês. Opa! É desse livro, Poder do Subconsciente. Eu não sei por qual motivo eu peguei esse livro hoje, faz uns 1000 anos que eu li ele. E aí, do nada, essas coincidências que não existem, eu achei um texto que fala sobre sabedoria, mas eu quero trazer aqui pra vocês, tá? Começa assim, quanto você realmente quer o que você quer, tá? Conta-se que um jovem perguntou a Sócrates como poderia obter sabedoria. Venha comigo, respondeu Sócrates. O filósofo levou-o até o rio e empurrou a cabeça dele na água. Manteve-a nessa posição, até que o rapaz começou a lutar para respirar. Nesse momento, ele o soltou. Quando o rapaz voltou à calma, Sócrates lhe perguntou: o que foi que você desejou acima de tudo quando estava com a cabeça dentro da água? Eu queria ar, respondeu o rapaz. Sócrates inclinou lentamente a cabeça num gesto de concordância, fazendo assim com a cabeça. Quando você quiser sabedoria, tanto quanto quis ar quando estava com a cabeça sob a água, você a terá. E por que eu tô falando isso? Quando você realmente quer algo, você deseja, isso acontece. Você paga o preço disso. Nesse caso da história, ele estava falando sobre a sabedoria. E eu estou falando agora sobre a mudança. Por quê? Porque eu quero falar para vocês, gente, que a mudança, observa se você fica esperando as condições e se você toma uma decisão, tá? Porque o caminho para encarar essa mudança, para lidar com o medo, ela não é a coragem. Quando você faz uma mudança, não é porque a coragem chegou, é porque você tomou uma decisão, tá? Então, observa isso na sua vida, o quanto você realmente deseja esse novo, o quanto você realmente deseja sair da condição que você está, sair do que você está vivendo, dessa dor que você tem, porque não é a coragem que vai te tirar daí, é a decisão de sair deste espaço, é a decisão de viver algo novo. E o quanto você deseja isso. O poder está então nessa decisão que você faz. Eu falo assim que o processo é primeiro fazer uma escolha, e a escolha é: eu posso viver outra coisa além dessa que eu estou vivendo. E a decisão é quando você toma uma atitude. Aí sim você tomou uma decisão. Enquanto você está só aqui nas ideias, mas não começou a fazer nada de diferente, você ainda está na escolha, você não tomou uma decisão. Então, onde está o seu desejo hoje? Qual decisão você vem tomando? Tá? Então, agradeço a presença de vocês, peço que vocês encaminhem, vou deixar essa live salva, que vocês encaminhem, compartilhem para as outras pessoas que estão vivendo esse momento de se paralisar por causa do medo de mudanças. E quero deixar o convite, se você tomar a decisão para olhar para si mesma, olhar para o que você está vivendo e para a sua vida de uma outra maneira, se liberando dos medos, se liberando das prisões e das histórias que você vem contando para si mesma, que vem te paralisando, que eu estou à disposição. Hoje eu atendo com atendimento de harmonização emocional, que é um trabalho energético e espiritual, é um trabalho que eu faço com a sua equipe espiritual para liberar essas amarras, os pesos que você vem carregando e que não te pertencem, as coisas que não tem mais necessidade de você continuar sentindo, vivendo e caminhando com isso, e que você pode sim harmonizar para escolher uma coisa leve, mas isso tem que ser uma escolha e uma decisão que você toma. E se você tomar essa decisão, eu estarei à disposição para te conduzir nesse processo, com o maior prazer, tá bom? Só me chamar pelo direct, tá bom, gente? Muito obrigada, espero que tenha sido contribuição para vocês, que vocês façam algo bom com isso, que vocês tomem muitas decisões, que façam escolhas mais leves, escolhas mais expansivas,
Porque sim, você pode e é para isso que você nasceu, para isso que você está aqui. Para viver uma vida que faça sentido para você, para viver uma vida que seja prazerosa para você, que seja gostosa, divertida. E qualquer coisa fora disso que entre no medo, na culpa, na falta, na escassez, na migalha, é porque você está desconectada de onde você deveria estar, desconectada da sua essência, dessa força, disso tudo que já é seu em essência. Mas muitas vezes você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo reconhecer para assumir esse lugar, a sua grandeza e o seu papel. E é no seu papel que você contribui, é sendo quem você é que você soma e você contribui. No seu papel você tem força para ir adiante e viver uma vida que faz sentido para você. Tá bom, gente? Um beijão para vocês e um ótimo dia.